professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o 7º ano do Colégio Emaús. Bom, turma, lembrem-se de seguir todas as orientações, ok? Hoje eu gostaria que vocês abrissem o livro na página 150, tá? Onde eu vou iniciar. Lá ele traz para nós, para escrever com coesão. Então vamos relembrar o que é coesão. Coesão referencial e coesão sequencial. No volume do 6º ano desta coleção, você aprendeu os conteúdos básicos de coerência e coesão textual. Neste volume, vai aprofundar seus conhecimentos sobre a coesão textual. Bom, na verdade, vocês não estudaram comigo, né, a questão no 6º ano, a questão da coerência e da coesão. Mas, ao longo das nossas aulas aí de produção de texto, com certeza eu lembro, e até nas nossas aulas de língua portuguesa, de ter comentado o que é coerência, o que é coesão e qual a diferença dos dois. Relembrando, coerência, o que é coerência em um texto? Coerência é quando o texto tem sentido, né? Esse sentido, o que quer dizer esse sentido? Por exemplo, vocês vão fazer um texto falando para mim, igual vocês têm que pesquisar aí sobre a evolução da fotografia, cada um com o seu tema. Então, eu vou fazer lá sobre as selfies, ou então sobre a fotografia na guerra, nos livros didáticos, foram alguns temas que eu passei para vocês. E vocês vão pegar, vão escrever, né, aquela pesquisa dentro do seu tema. Porém, vamos supor, você começa a escrever sobre livros didáticos e termina sobre o lambe-lambe. Eu acho que vai ficar o quê? O seu texto sem coerência, porque você vai iniciar falando uma coisa e vai terminar falando uma que não tem muito a ver com o seu tema, tá? Então, coerência é o texto que você faz, que você tem que ter o quê? Início, meio e fim. Você não pode começar falando da janela, por exemplo, e terminar falando da geladeira. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode colocar, vamos supor, a geladeira no meio da sua história, se você vai falar da janela, se ela couber ali, ou seja, se tiver sentido ali, tá? Mas então, coerência é isso, é quando você lê um texto e tem início, meio e fim. Tem pessoas que começam a fazer um texto e começa do final, e depois vai para o início, e para o meio, e faz aquela bagunça danada no texto. Então, isso que é uma falta de coerência. Começar sem sentido, fazer um texto sem sentido, começar falando de uma coisa e terminar de outra, terminando com outra coisa. Então, isso é falta de coerência. E quando você tem coerência, é quando você faz o seu texto adequadamente, sendo início, meio e fim, tá? A coesão são os elementos semânticos, os elementos da gramática, como as conjunções, os verbos, os advérbios, os adjetivos, ou seja, você tem que usar essa coesão corretamente para fazer a ligação do seu texto até o final. Porque se você, em vez, por exemplo, olha que exemplo bom, se você vai falar, você falou uma frase e quer se opor, né, naquela frase, você tem que usar a conjunção mas. Só que em vez do mas, você usa o mais. Você está usando o elemento de coesão errado. Por quê? Porque para oposição é mas e não mais. Mais é o que? Nós já estudamos. Quantidade, tá? Vai indicar quantidade de alguma coisa. E mas, oposição. Então, é isso que é a coesão. São os elementos semânticos, elementos gramaticais de um texto. Agora, nós vamos ver o que é uma coesão referencial. É a conexão estabelecida entre as palavras quando um termo ou uma expressão substitui ou se refere a um outro elemento do universo textual. Por isso que ele chama de referencial. Ele vai substituir ou, na maioria das vezes, referir a um outro elemento, tá? Então, isso que é uma coesão referencial. Ele vai dar referência, tá? De algum outro texto, mas dentro do universo daquele texto. Ou seja, ele não vai fugir daquele tema, mas ele pode colocar naquele texto referência
de outra coisa, de outro texto que tem a ver, que vai encaixar ali no texto. A coesão sequencial são os procedimentos linguísticos que estabelecem relações semânticas entre partes do texto, enunciados, frases, parágrafos e sequências maiores do texto, as quais fazem o texto progredir. Colaboram para isso as conjunções, os advérbios, expressões que dão sequência ao texto, tempos verbais e etc. Então entra aí a questão da gramática, não é verdade? Porque já entra conjunções, advérbios, tempos verbais. Então, é como eu falei, as conjunções, principalmente as conjunções mais usadas, vocês podem reparar em textos, é mas, e, pois. Essas são as que tem na maioria dos textos, não é verdade? Mas aí eu tenho também, uma vez que, todavia, eu tenho logo, embora. Nossa, são N conjunções que eu tenho. Nós vamos aprofundar em conjunções quando nós estivermos estudando as orações coordenadas e as orações subordinadas. Creio eu que seja no 8º ano, né? Porque eu sempre dei no 8º ano, mas como as coisas mudam muito, os livros didáticos mudam muito, mas eu acredito que seja ainda no 8º ano. Vocês vão aprender sobre conjunções, sobre essas orações. Então, as conjunções, elas são essenciais no nosso texto. É raro você conseguir fazer um texto bem feito sem conjunções. Eu acho que nem a pessoa nem consegue, para dizer a verdade. Porque as conjunções vão ligar a minha frase anterior com a frase posterior, a qual ainda vou falar. Então, ela vai fazer aquela ligação, dando ideias. Ideias de quê? Ideias de proporção, ideia de finalidade, ideia de oposição, ideia de adição. Tá? Então, por isso que as conjunções são importantes. Os advérbios, vocês lembram o que são advérbios? São palavras invariáveis, né, que não vão para o plural, nem tem feminino, que indica alguma coisa. O modo de ser da pessoa, o lugar, indica lugar, intensidade, negação. Então, também é outro elemento importante no meu texto, a qual eu devo saber, né, usá-lo, da mesma forma que os tempos verbais, tá? Então, a sequencial diz mais respeito à questão gramatical, referencial da referência, da substituição de, igual fala, termo ou expressão de um outro elemento textual ou de um outro texto, mas que vai encaixar perfeitamente, harmoniosamente, digamos assim, ao seu texto, ok? Eu deixei atividades, né, a interpretação de texto, mas lá no final eu falo das atividades. Agora vamos passar para a página 158, que vai falar aí sobre ciência e meio ambiente. Bom, nessa parte, eu gostaria que vocês lessem o livro, eu não vou ficar aqui lendo o livro com vocês, tá? Mas eu vou direto ao ponto importante que eu quero passar para vocês. Tem essa atividade aqui para vocês escreverem, que eu achei bem interessante e é bem legal de fazer. Fala sobre o paradoxo. O que é o paradoxo? Então, ele é a contradição. Lembra que nós aprendemos metáfora, antítese, assonância, literação? Então, ele também entra aí como uma parte, digamos, estilística, uma figura, né, estilística, porque ele quer dizer, ele vai trazer para o texto uma contradição ou aparente falta de lógica. Olha esse texto aqui, paradoxo. O homem não crê na humanidade do homem. Olha aqui, turma, o homem, quando fala que não crê na humanidade do homem, então quer dizer que ele não crê nele mesmo. Então isso não é uma falta de lógica, não é uma contradição, a pessoa não acreditar, né, nele próprio, não é? Então, esse texto aqui, o que vocês vão fazer? Você concorda com o que diz o poema? Aí, no caso, é pessoal, sim ou não? Escreva uma lista de ações que o ser humano poderia realizar para pôr fim a esse paradoxo. Então, qual? Do poema. A falta de crer nele mesmo. É isso que vocês vão listar, tá? Vocês podem fazer naquele bloco que vem no livro de produção de texto. Tá? Vocês podem colocar a página, por favor,
e escrever essa lista, ok? Nessa contradição aí. Bom, passando para a página 162, nós temos o capítulo 1, que vai falar sobre o texto de divulgação científica. Não é muita novidade para nós, porque eu me lembro, assim como você também deve se lembrar, que lá no início do ano, quando nós estávamos ainda em aula presencial, bons tempos eram aqueles, né? Que no livro didático de vocês, ele traz esse texto científico. E eu também passei para vocês, da borboleta, lembra do casulo? Um texto científico falando sobre isso. Então, o que é o texto científico, de divulgação científica? O texto, principalmente, divulgação científica, é aquele tipo de texto que vai trazer o quê? Lembram? Informação científica exata sobre aquilo. Então, no meio do texto, vão ter o quê? Palavras científicas, até palavras difíceis de ser pronunciadas, né? De ser entendidas, porque são palavras que se referem ao científico, ao mundo das ciências. Lembram disso? Então, o texto científico é o que nós vamos ver agora. É o gênero textual que nós vamos trabalhar nesse momento, tá? Então, o que é o texto de divulgação científica? Ele vai abordar fatos científicos provenientes de estudos e pesquisas. É como eu falei, né? Vamos supor, eu leio um texto sobre o coronavírus e eu leio um texto científico sobre o coronavírus. O científico, ele vai me trazer o quê? Informações científicas, ciências, né? A ciência já estuda e que ela tenha confirmação de alguns dados, de alguns nomes científicos. Agora, apenas um texto pode ser, por exemplo, aquela entrevista que eu passei para vocês. Aquele gênero textual, entrevista que eu passei do coronavírus para vocês, do vírus, que eu achei até muito bacana aquele texto, ele não é científico. O gênero dele é uma entrevista e ele fala mais num tom que humorístico, não é verdade? Então, científico é diferente daquilo. Aquilo ali era uma entrevista que falava mais num tom humorístico dessa doença, do vírus, e o científico vai falar o que a ciência descobriu até então desse vírus, né? O nome científico a qual as ciências deu a esse vírus, vai falar sobre como esse vírus reage dentro do nosso corpo, o que acontece. Então, ele vai falar em termos científicos, em termos exatos, ok? E outros tipos de texto, como um conto, uma entrevista, uma crônica, um poema, já vai falar diferente do científico aí, porque todos esses gêneros aos quais eu citei são literários, né? Tirando aí a entrevista, que ela pode ser considerada também um gênero mais sério. Lembra quando nós estudamos, principalmente quando ele é oral e escrito, porque a pessoa vai passar, né, para a escrita, então ela tem que ter uma linguagem mais adequada para isso. Mas naquela entrevista que eu passei, que era oral ali, naquele momento que ele estava conversando com a entrevistadora dele, né, falando sobre ele, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele não gosta, como que aconteceu, como surgiu, eles usaram mais um termo mais, como eu falei, um termo mais simples de ser entendido e mais humorístico, tá? Então, ele envolve, sim, ali um pouco a literatura, embora a entrevista seja mais do termo jornalístico, então um termo mais sério, não é verdade? Então, o texto de divulgação científica, voltando aqui, aborda fatos científicos provenientes de estudos e pesquisas, porque as pessoas cientistas vão estudar a respeito daquilo, transmite dados e informações. O que não pode faltar, né, no texto científico são dados e informações a respeito daquilo, senão não é um texto científico. Apresenta teorias e conceitos, fala sobre ideias, procedimentos, resultados e descobertas, já que é uma pesquisa para descobrir alguma coisa, igual os cientistas estão fazendo para descobrir mais sobre esse vírus. Circula em revistas, portais, sites de cunho educacional, científico, informativo, tá? Então, olha onde ele circula, ok? É escrito com clareza, ele tem que ser objetivo. Imagina se eu colocar metáfora num texto científico. A pessoa vai falar assim, eu levo isso a sério ou não? Porque
porque uma metáfora, lembra o que é uma metáfora? É uma substituição de uma palavra, não é aquela palavra no seu sentido real. E o texto científico, ele vai trazer informações reais, precisas. Então, eu não posso usar ali a subjetividade, como as metáforas, as rimas, né? Nada, vamos deixar isso para os textos literários. Então, vamos ver a estrutura desse tipo de texto. Por serem vinculados por meios de comunicação diversos, como jornais, revistas, livros ou meio eletrônico, e destinados a um público composto por interlocutores variados, os textos de divulgação científica não podem apresentar uma estrutura rígida. Olha só, turma, quando ele fala assim, composto por interlocutores variados, é porque qualquer pessoa que se interessa pode ler a respeito daquilo. Se eu me interesso, por exemplo, para saber mais sobre esse vírus, todo texto que sair dele, científico ou não, eu vou ler. E principalmente científico que vão trazer o quê? Informações adequadas, precisas. Então, quando fala interlocutores variados, é porque depende. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que gostam muito, tem pessoas que gostam pouco. Tá? Eu gosto de saber informações científicas sobre certos assuntos. Eu acho interessante você aprender sobre aquilo. Por isso que eu gosto muito de biologia, eu gosto muito de ciências também. Era até a minha segunda opção. Gosto demais de biologia e ciências, tanto que tem muita coisa que eu lembro até hoje de quando eu estudei ainda na época de vocês, na época lá do ensino médio. Eu tive alguns bons professores naquela época, e tem muita coisa que eu acabei não esquecendo por gostar. Quando a gente gosta, se torna mais fácil a disciplina, o conteúdo, não é verdade? Esses textos têm por objetivo aproximar o público em geral do conhecimento científico. Por isso, precisam ser atrativos, daí se distanciarem dos padrões oficiais do texto científico. Quando ele fala a respeito disso, ele já está falando quando esses textos são colocados, por exemplo, jornais e revistas, tá? Mas quando eles são escritos, por exemplo, não no meio eletrônico, em livros não, mas quando eu vou fazer uma pesquisa científica para um mestrado, né, para um doutorado, uma faculdade, aí eu vou ter cuidado com isso aqui. Aí vai ter que entrar nos padrões oficiais do texto científico, ok? Mas em revista, se colocar tudo assim muito científico, muito objetivo, as pessoas vão ter dificuldade de entender. Então, por isso que ele vai usar isso aqui como atrativo, para chamar a atenção. Senão ninguém vai ler, ninguém vai entender nada. Quem vai entender os termos científicos? Embora eu goste, eu não entendo muito, tá? De termos científicos. Em geral, os parágrafos iniciais apresentam o tema ou a ideia principal. Nos parágrafos seguintes, o assunto é desenvolvido com o uso de argumentos e dados subsidiados por fontes científicas, podendo ter como recursos comparações, dados estatísticos, relações de causa e efeito. Então, vamos supor, quando você... vamos supor assim, eu peço para vocês realizarem um texto científico. Vocês vão fazer um texto científico, por exemplo, sobre a água, ou um texto científico sobre a vida marinha. Qualquer tema, independente do tema, de algum vírus, de alguma doença, da dengue, por exemplo, vocês vão trazer para o texto de vocês vão pesquisar e trazer para o texto de vocês o que? Dados estatísticos, né? Por exemplo, você vai fazer sobre a dengue, quantas pessoas já morreram de dengue, né? A relação que isso tem da causa, do efeito, por exemplo, as pessoas não ligam para isso, deixam a água parada, acham que não é uma doença boba, que não vai acontecer nada, né? Então, o que vai acontecer? A causa disso, o efeito a causa vai ser a doença e o efeito vai ser o quê? Que pode levar a pessoa à morte, sim, a dengue. Então, você vai ter que conscientizar essa pessoa aí no seu texto científico, usando uma linguagem não totalmente científica, mesmo porque nós não sabemos fazer texto científico, né, do jeito que tem que ser feito assim, por cientistas, nós não sabemos, mas nós podemos ler a respeito daquilo e trazer informações, trazer dados estatísticos, trazer a causa, o efeito, por que aquilo acontece, o que nós podemos fazer para evitar, não é verdade? Isso nós podemos
trazer para o nosso texto, tá? A linguagem, como todo texto informativo, texto de divulgação científica, exige clareza e objetividade. Foi o que eu falei, nada de subjetividade em texto científico. Clareza, lógico, uma linguagem fácil de entendimento, se você for fazer, e de uma maneira que a pessoa, além de entender, ela não vai dar margem para mais de uma interpretação, tá? Vale salientar, no entanto, que mesmo nos textos científicos formulados por circular entre especialistas, há interferência da subjetividade, que aparece desde a escolha da matéria estudada até os resultados finais da pesquisa. Quando ele fala que existe essa subjetividade aqui, as pessoas especialistas conseguem fazer isso porque elas entendem a respeito do assunto. Nós não entendemos. Então eu falo, evite isso aqui, porque se você não entender muito a respeito daquilo que você vai pesquisar para escrever, mas você não é um especialista naquilo. Se você não é um especialista naquilo, provavelmente a sua produção de texto vai ficar o quê? Vai ficar um pouco, se você for usar a subjetividade, vai ficar subjetiva demais e a pessoa vai ter o quê? Dupla interpretação. Vai haver o quê? Ambiguidade naquilo. Então, deixe para os especialistas usarem essa subjetividade. Se você for fazer um texto, não use, tá? Eu recomendo isso a vocês. Contudo, o cientista deve evitar, tanto quanto possível, misturar a opinião pessoal com o resultado de pesquisa. A opinião pessoal deve ser evitada porque, se ele colocar a opinião pessoal dele, ele acaba desviando dos termos científicos, ou seja, das descobertas, porque ali ele vai colocar o emocional dele, né? Quando ele dá a sua opinião, geralmente ele vai colocar o emocional, ou então, foi descoberta uma vacina, né? Aí vai falar sobre a vacina, vai fazer um texto científico sobre a vacina. Só que ele não acredita naquela vacina. Então, como que ele vai fazer aquilo? Se ele não acredita em colocar a opinião pessoal dele, 50% da população não vai vacinar. Porque se um cientista está falando que não acredita, quem dirá eu que sou um leigo neste assunto? Então, eu não vou tomar a vacina, porque um cientista está falando isso. Não é verdade? Então, é isso que os cientistas têm que tomar cuidado, de não expor sua opinião. A mesma coisa vocês, né? De tentar não expor a opinião de vocês ao realizarem um texto científico. Em geral, o texto científico é produzido em terceira pessoa, isto é, inteiramente impessoal. Porque quando você diz eu ou verbos na primeira pessoa, você está dando a sua inferência. Se você realiza ele, terceira pessoa, você não está colocando a sua opinião. Por isso que é impessoal. Já o texto de divulgação científica, por ser menos rigoroso, admite passagens em que existe passagem em que o eu do emissor se revele. Quando ele fala o texto de divulgação científica, são esses textos produzidos por nós que não temos muito conhecimento de alguns termos científicos, ok? De qualquer forma, a linguagem deve ser simplificada em relação ao texto científico, pois se destina a leigos em geral, tá vendo? Então, se destina a leigos, se você usar uma linguagem muito enriquecida, né, as pessoas vão ter um pouco de dificuldade de entender o seu texto. Você tem que pesquisar, você tem que colocar o melhor ali da sua pesquisa, né? Você pode colocar dados estatísticos, pode usar até a linguagem científica, por exemplo, de algum termo, de algum animal, de algum bicho, o nome científico, pode sim. Mas em termos gerais, você tem que lembrar que você vai escrever com uma pessoa que é leiga. Se uma pessoa é leiga naquele assunto, tem que ter uma linguagem simplificada. Já os cientistas, quando, igual eu falei, vão fazer isso para livros científicos, eles não vão usar uma linguagem simplificada, não, porque isso é um texto científico mesmo, não de divulgação científica. Diferença: textos científicos vão ser cientistas e linguagem mais apurada, uma linguagem mais difícil, que nós não entendemos. Divulgação científica, ela vai ser mais condensada, vai ser um texto que eu, sendo leiga, vou entender. Vão ter termos científicos, mas são termos científicos. Vai ser escrito totalmente cientificamente falando. Bom, eu coloquei 2 exemplos aqui. Olha, eles nascem com milímetros e alcançam metros de comprimento. Nadam das praias rasas às águas abissais. Em fotos únicas, produzidas em tanques especiais, conheça as medidas dos animais do fundo do mar. Olha só a introdução
desse texto de divulgação científica. E aqui ele fala escala milimétrica. Enquanto este cavalo marinho pode chegar a 30 centímetros, os filhotes medem pouco milímetros ao nascer. Milímetros ao nascer. Eles surgem depois que a fêmea deposita óvulos em uma bolsa na barriga do macho, que é responsável pela fertilização. Então aqui ele começa a falar sobre o quê? Sobre o cavalo marinho. Aquele, como se ele iniciasse, porque ele vai falar dos bichos do fundo do mar, né? E aqui ele começa a falar do cavalo marinho. Reparem que é uma linguagem que dá para nós entendermos, tá vendo? Então é só exemplo mesmo que eu trouxe para vocês. Bom, em relação às atividades, a página 150 é a leitura sobre aquela questão de coesão, tá? E essas aqui, ó, são interpretações de texto, tá? E essa aqui, 162, 163, 164, também são apenas o quê? Leitura, tá? Vocês vão apenas ler. São 3 textos, tá? E vocês vão ler e perceber a diferença de um para o outro. São 3 textos diferentes. O que acontece? Por que eu passei essa aqui de baixo também? Porque são muitas atividades. Vocês vão perceber que são muitas. Mas eu quero que vocês façam até a questão número 6. Não quero que vocês avancem. Na próxima aula, eu vou pedir para vocês continuarem, tá? Mas por quê? Porque já tem essa parte aqui de cima, né? Então, eu não quero que vocês avancem para não ficar muito mais atividades para vocês fazerem. Tanto em cima quanto embaixo são o quê? Interpretações de textos. Essas aqui são vários textos e essa aqui é um texto só, tá bom? Então, 164, apenas a questão 1 e 2, porque ainda tem parte de um texto. A 165 até a questão 6 apenas, ok? Então, leiam e façam com atenção a interpretação de texto, tá, turma? Bom, eu termino a aula por aqui. E lembrem-se, juntos no caminho certo.